Olá pessoal, boa tarde a todos, sou Diógenes, sou o criador do site de Forex, diário de forexonline.com.br. Se você não está acostumado com esse endereço é o endereço onde está o novo site, ok? Temporariamente, esse é o endereço onde está o novo site, diário de forexonline.com.br. Então, se você quiser dar uma olhada no novo site, entre nesse endereço que vai estar também na descrição desse vídeo e dê uma conferida em como ficou o novo site, ok? Bom, esse é o nosso vídeo para a semana de 16 a 20 de junho de 2014. Vou falar dos principais pares do ouro e da prata. Qualquer dúvida, qualquer comentário pode me contatar. Acredito que se você já é um membro de um dos cursos de área FX Online, acredito que você vai gostar da nova interface, do novo site, do fórum e várias outras ferramentas que foram adicionadas, que eu já falei também em um vídeo anterior, que eu vou colocar também na descrição desse vídeo, ok? Bom, começamos pelo Euro USD. No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de alta. Na verdade temos um pouco mais, desde aqui de trás, desde esse ponto nós temos aqui. Na verdade estamos falando do GBP USD, eu vi que estava diferente o gráfico. Vou começar pelo GBP USD mesmo. Nós tínhamos essa linha de tendência de alta. Aqui aconteceu o rompimento, tivemos aqui uma retração. O preço parece, temporariamente deu para a gente aí uma direção de queda, ok? No final da semana passada nós tivemos esse rompimento entre quinta e sexta-feira. Ele rompeu a linha de tendência de queda no GBP USD. Nesse momento ele está se aproximando dessa resistência, que também é uma resistência bastante importante no gráfico semanal. É uma resistência bastante importante no gráfico semanal. Temos aqui essa resistência e acredito que essa resistência ainda pode segurar o preço, ok? De qualquer forma, o que nós precisamos fazer é aguardar que o preço toque definitivamente em 1.7000, que é a resistência, o número redondo da resistência, ok? Então esse ponto aqui, essa resistência pode funcionar como resistência, logicamente, o número redondo 1.7000. E também temos o rompimento da linha de tendência de alta, que mostrou já uma certa fraqueza para a gente. Vamos falar do Euro USD. No gráfico mensal temos essa linha de tendência de queda. O preço tocou na linha e começou a retrair. No gráfico diário nós temos isso aqui no gráfico semanal, desculpa. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de alta, e no gráfico diário nós temos essa linha de tendência de alta interna, que ela já foi rompida. A gente pode ver aqui claramente o rompimento. Para não ficar tanta linha misturada, eu vou apagar essa aqui do gráfico mensal e já ficou melhor. Essa linha é do gráfico diário e essa aqui é do gráfico semanal. Mas o ponto principal de interesse para a gente essa semana, acredito que vai ser esse ponto de suporte aqui por volta de 1.3500, que é o número redondo, certo? Esse número aqui é o 3500, onde o preço já tocou e ele está descendo mais uma vez para tocar. É um ponto de suporte bastante importante, uma vez que é o número redondo e um suporte psicológico, ok? Então eu estou esperando que a partir desse ponto o preço me dê talvez uma oportunidade de compra, ou seja, está bastante próximo aqui da linha de tendência do gráfico semanal junto com o ponto de suporte. Isso aqui lembrando que é uma zona de suporte. Nós sempre consideramos suporte como sendo uma zona e não um número redondo. Portanto, não faz sentido a gente falar, por exemplo, que o suporte aqui pertence a 1.3474. Okay? O mercado no gráfico diário, eu considero principalmente os números redondos como pontos principais ou inícios de zona de suporte. Então, eu falar que aqui, por exemplo, o ponto de suporte é 1.3474, não faz muito sentido, porque se o preço está caindo e ele toca no 1.3500, é provável que ele dê um falso rompimento. Isso acontece o tempo todo no mercado. Então, a partir daqui ele começou a subir, e a partir daqui ele pode tocar e passar um pouco, depois subir, ou ele pode faltar um pouquinho e começar a subir antes.
ok? Então esses são os pontos principais de interesse para o Euro-USD. O USD-JPY temos um ponto de suporte muito bem definido. Quer dizer, não está muito bem definido porque é uma linha aí com vários pontos de suporte, né? Podemos dizer que a zona de suporte no USD-JPY é essa zona inteira aqui, ou seja, consistindo entre o final da sombra e esses vários pontos de toque aqui. Então tudo isso aqui é uma zona de suporte. Quando o preço conseguir ultrapassar essa zona de suporte, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. E nós também temos essa linha de tendência de queda no gráfico diário, constituindo para a gente um triângulo de queda, ok? Esses são os pontos principais de interesse. No gráfico de 4 horas, nós podemos ver como esse ponto aqui funcionou como resistência, e esse mesmo ponto agora pode funcionar como resistência outra vez. Aqui também funcionou como suporte, e aqui ele pode funcionar como resistência, ok? Então, resistência, suporte e resistência. Se nós pegarmos Fibonacci, isso em H4, pegarmos Fibonacci, nós podemos ver, por exemplo, medir esse tamanho aqui, e nós vamos ver como o preço tocou em 38 e se aproximou de 50% da Fibonacci. Então, a partir dessa zona, principalmente para quem faz operações intraday, essa zona aqui é uma zona bastante interessante de resistência, que pode dar para a gente alguma oportunidade. O USD-CHF no gráfico diário, nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de queda. Temos essa, que está muito longe ainda, mas o principal é essa aqui, que foi rompida faz pouco tempo. A concretização do rompimento vai acontecer quando o mercado der uma retração até 38.2 e a partir desse ponto ele começar a subir. Okay? De qualquer forma, nós tivemos um fundo duplo, a gente pode ver aqui, suporte e suporte. Nós tivemos um rompimento da máxima, portanto a direção, no meu ponto de vista, é de alta para o USD-CHF. O USD-CAD, nós temos aqui várias linhas de tendência de alta. Uma delas é essa aqui, vem desde esse ponto. Outra é uma que foi rompida recentemente, ou já nem tão recentemente mais, né? Mas essa daqui não. Essa aqui que eu estava me referindo. Essa linha de tendência de alta foi rompida, ok? Bom, aqui nós tivemos um rompimento, nós tivemos aqui uma oportunidade de venda, foi falado disso no canal de análise. E nesse momento, o ponto principal para essa semana é um ponto um pouco mais próximo, que é esse ponto de suporte que funcionou como suporte 2 vezes e pode funcionar pela 3ª vez também. Aqui foi suporte, foi suporte, e quando o preço tocar aqui, pode ser que nos dê oportunidade de compra, ok? Então, lembrando que no longo prazo nós temos uma tendência de alta bem definida, que é essa daqui, essa linha. No curto prazo, essa linha de tendência de alta foi rompida, portanto, uma retração um pouco maior é esperada. E para quem quer fazer day trade, operações mais curtas, até em H4 dá para a gente ver perfeitamente. Esse ponto foi suporte, esse ponto foi suporte, e aqui pode funcionar como suporte novamente, ok? Ao DUSD, no gráfico diário, nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de queda nesse ponto. Nós também temos agora, que o que interessa para a gente é o que está acontecendo agora dentro do mercado, esse ponto que ele funcionou como suporte 2 vezes, e agora pontos principais para a gente essa semana é essa resistência aí, que pode segurar o preço, ok? O preço tocou aqui, começou a subir, está se aproximando da resistência, e a partir daqui pode dar para a gente uma oportunidade de venda, ou talvez, se acontecer um rompimento, uma oportunidade de compra, ok? No gráfico de 4 horas nós temos uma tendência de alta pelas médias móveis. Para quem já viu o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online, vai entender exatamente o que eu estou falando. As médias de 30, de 50 e 100 períodos, desculpa, estão paralelas, apontando na mesma direção e dando para a gente uma possível oportunidade de compra no rompimento dessa resistência,
ok? Euro GBP, a queda está bastante legal. Deixa eu pegar aqui desde o começo. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de queda. Na verdade isso aqui é um canal de queda, já foi falado algumas vezes em outros vídeos. E no gráfico diário nós temos uma situação parecida, porque aqui nós também temos um canal de queda no gráfico diário. O preço está se aproximando aí do ponto de suporte do canal, ok? E para essa semana o que eu espero, bom, é que o preço finalmente toque no ponto de suporte. Nós temos tendências de queda no gráfico de 1 hora, no gráfico de 30 minutos e 15 minutos. Não acredito que essas tendências vão se manter, pelo menos as de 15 minutos e 30 minutos. A de 1 hora pode até ser que se mantenha, mas não acredito que dure muito tempo pela inclinação das médias. As médias estão muito inclinadas, e quando isso, ou seja, qualquer retraçãozinha vai fazer com que as médias saiam fora do parâmetro que a gente busca para tendências utilizando as médias móveis. Em H4, aqui sim pode ser que dê para a gente alguma oportunidade de venda quando o preço tocar nesse ponto que anteriormente foi suporte. Aqui foi suporte e pode funcionar como resistência quando o preço tocar aqui, ok? Portanto, eu vou marcar esse ponto de suporte como sendo um ponto de interesse. Lembrando que ponto de interesse não é oportunidade de venda ou de compra, mas sim onde pode acontecer de aparecer uma oportunidade de venda ou de compra, ok? Euro AUD. Deixa eu voltar aqui no gráfico semanal. Eu recebi um e-mail essa semana a respeito do Euro AUD, me falando a respeito desse par, de um dos membros do curso, falando que ele identificou o ombro, cabeça, ombro no gráfico semanal. A gente pode ver aqui claramente ombro, cabeça, ombro invertido, ok? Isso aqui. E aqui está se formando um padrão parecido, ombro, cabeça. No caso, se essa cabeça aqui se completaria por volta aí dessa zona, e talvez faria isso. O que nos dá que o ponto principal de interesse para esse par é essa zona aqui, ok? Eu não havia identificado, até porque eu não olho muito no gráfico semanal, eu gosto mesmo do gráfico diário, mas eu não havia identificado esse ombro, cabeça, ombro invertido. E foi até interessante porque esse aluno falou para mim, quando eu vi, é verdade, nós temos aqui uma situação bastante parecida, aí praticamente igual, espelhado, ok? Ombro, cabeça, ombro. O que isso tem a ver? Bom, esse ponto aqui foi resistência, e esse mesmo ponto pode funcionar como suporte quando o preço tocar ali. Isso dá pra gente que a nossa zona de suporte começa por volta de 1,41, 1,41. E vai até 1,40. Acredito que 100 pips de range para o gráfico semanal é uma coisa bastante interessante. Então, o preço tocando aqui pode ser que ele retraia até essa zona que anteriormente foi resistência, e pode ser resistência novamente. Logicamente, aqui a gente está falando de várias semanas, ok? Vários meses. Mas o ponto principal de interesse, então, é esse ponto de suporte aqui, que pode dar para a gente alguma oportunidade de compra. Isso no longo prazo. No curto prazo, nós temos tendência de queda no gráfico diário, 100% válida, e pode dar alguma oportunidade de venda quando o preço retrair para esse antigo ponto de suporte. Ok? Então, esse ponto de suporte pode vir a funcionar como resistência quando o preço retrair. Lembrando que nós temos uma tendência de queda unindo esses pontos por aqui. Ok? Euro JPY. Estamos em uma situação muito interessante. Essa semana foi feita uma operação no Euro JPY. Esse ponto aqui foi suporte. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. Portanto, poderia funcionar como resistência. Baseado nisso, eu coloquei uma ordem pendente de compra em 140.00, que é o número redondo, uma resistência muito importante. Funcionou como suporte anteriormente, poderia funcionar como resistência. Nós também temos essa Fibonacci de queda
em que o preço tocou aproximadamente em 50,00. Bom, o preço tocou em 140,00, onde estava a minha ordem de venda, e eu saí aqui embaixo com 140 pips, em 138,59 mais ou menos. Eu saí aqui embaixo com 140 pips. Essa posição foi falada dela a respeito do canal de análises. Eu entrei um pouco adiantado, na verdade, entrei no número redondo, mas a oportunidade realmente aconteceu no fechamento desse candle vermelho aqui. Okay? Foi falado disso no canal de análise, primeiro take profit pego aqui embaixo. Eu fechei a minha posição um pouco cedo, eu vi o preço caindo, e eu, enfim, estava satisfeito com aquela quantidade e fechei a minha posição. A tendência continua sendo de queda. Acredito que é possível que nós tenhamos oportunidades de venda ao longo dessa semana. Talvez, se o mercado der uma retração um pouco mais expressiva, ele pode dar para a gente outra oportunidade de venda. Mas o ponto principal de interesse é exatamente onde o preço está agora e essa linha de tendência de queda no próprio gráfico diário. Ok? Bom, vamos ver o próximo. GBP-CHF. Ao longo da semana passada, que foi quinta-feira retrasada, resistência no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui uma linha de verdade. Uma resistência no gráfico diário. O preço tocou na resistência e começou a cair. Eu entrei vendido aqui nesse ponto, stop loss acima da máxima, uma operação contra a tendência. Nós tivemos aqui o NFP, se não me engano, dia 6, deixa eu só confirmar. Dia 5/6. Foi a primeira sexta-feira do mês. Nós tivemos aqui o NFP, ele deu stop loss na minha ordem e depois ele continuou subindo. Ele retraiu, enfim, foi um dia bastante movimentado e depois ele continuou subindo. Nessa posição, eu não fiz o vídeo para a semana passada, então não tive oportunidade de falar dos pares que eu negociei. Nessa posição eu perdi aproximadamente 115, 120 pips. Ok? Também temos essa linha de tendência de alta e a tendência de alta está bem estabelecida. O mercado retomou, apesar da resistência, ele deu uma retração, mas ele retomou a sua direção principal. E como ele claramente já rompeu essa resistência no gráfico semanal e no gráfico diário também, é provável que ele vá buscar essa resistência aqui em cima. Ok? Portanto, o que eu espero para essa semana é uma retração para que eu possa entrar comprado. Esse ponto serviu como resistência, e esse mesmo ponto pode servir como suporte para dar mais um impulso na direção da tendência. Certo? Bom, vamos ver o próximo. CAD-JPY. CAD-JPY é um par que está em uma lateralidade nos últimos dias. Aqui foi resistência, enfim, várias vezes foi resistência. Olhando para H4, nós tínhamos essa linha de tendência de alta formando um triângulo. O mercado rompeu, depois nós tínhamos deu um falso rompimento. O fato é que o que nós temos agora é lateralidade total nesse par. Já não temos mais linhas de tendência de alta. Eu estou vendido nesse par. Deixa eu voltar aqui no gráfico diário, que aí eu já me oriento. Eu estou vendido nesse par, nesse ponto aqui, e estou considerando seriamente em fechar minha posição em menos 30 pips. Meu stop loss está aqui em menos 60, mais ou menos. Ok? Eu estou considerando fechar porque, apesar de que o sinal através do qual eu entrei vendido nessa ordem foi um sinal 100% válido, de acordo com o meu sistema, tudo, enfim, perfeitamente, mas o mercado está mostrando claramente sinais de que não está muito interessado em, enfim, sair dessa lateralidade. O mercado continua subindo e descendo sem uma direção definida. Então, eu estou considerando em fechar a minha posição. Talvez até amanhã eu acabe fechando essa minha posição para evitar que um pequeno prejuízo se torne em um grande prejuízo. Ok? GBP-JPY, linha de tendência de queda nesse ponto
e exatamente onde o mercado está agora, desafiando essa resistência mais uma vez. A gente pode juntar aqui é onde está acontecendo agora, e essa resistência horizontal é o ponto principal de interesse para nós essa semana. É o que eu espero, que o mercado dê algum tipo de oportunidade de compra ou de venda baseado nessa resistência. Ok? Bom, nós também tínhamos essa linha de tendência de alta que formava para a gente um triângulo, e agora nós temos essa aqui que continua formando um triângulo. O ponto principal é, se o mercado concretizar o rompimento dessa resistência aqui no gráfico diário, é muito provável que ele vá buscar essa outra resistência um pouco mais acima. Mas ainda não sabemos o que o mercado vai fazer, temos apenas que esperar e ver qual vai ser a situação. Vamos ver o próximo. AUD-NZD finalmente rompeu a resistência. Nós tivemos, eu entrei posicionado no AUD-NZD por aqui, stop loss aqui embaixo, mas nós tivemos uma notícia, se eu não me engano, para o NZD, alguma coisa relacionada à taxa de juros, que eu não me lembro exatamente agora, e todo o meu trading plan foi anulado devido a essa notícia. Ok? Temos essa linha de tendência de alta, unindo esses pontos aqui, e a tendência é predominantemente de alta no AUD-NZD, devido a que ele já iniciou o rompimento. Então é provável que a partir desse momento ele comece a subir. Ok? Esse par é um par cujo spread é um pouco alto, estamos agora em 15 pips. Durante condições normais do mercado não é tão alto, mas próximo da abertura e do fechamento do mercado, ele aumenta um pouco, não somente o AUD-NZD, mas praticamente todos os pares. Mas lembrando assim, mesmo assim, é um par cujo ATR é de 59 pips, e o spread comparado com o ATR nesse momento está em 25%, ou seja, caríssimo. Ok? De qualquer forma, no meu ponto de vista, acredito que a tendência de alta é o que predomina nesse par agora. Outro par que nós temos é o AUD-CAD. Deixa eu voltar aqui no gráfico semanal. Deixa eu ver aqui que padrão harmônico que nós teremos por aqui. E no gráfico semanal nós temos um lindo Gartley, ou enfim, não é exatamente um Gartley, porque o Gartley deveria ter tocado no 61.8, mas de qualquer forma ele tocou no 76.4 da Fibonacci, e é provável que a partir de que ele comece a cair também. Ok? Nós tivemos aqui no gráfico diário a formação ombro, cabeça, ombro, rompeu a linha do pescoço, e agora ele retraiu, e a partir desse ponto estou procurando por oportunidades de venda no AUD-CAD no gráfico diário. Esse ponto anteriormente funcionou como resistência e pode funcionar como resistência agora também. E pegando nossa fiel ferramenta Fibonacci, nós veremos como o preço tocou em 61.8, e em H4 nós podemos observar como o mercado está nessa lateralidade próximo do 61.8 naquele movimento. Ok? Portanto, o rompimento desse ponto de suporte pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda no AUD-CAD. Se isso de fato se concretizar, primeiro take profit, acredito que seria interessante no 00 ou 1.0000, que é um número redondo muito importante, e caso o mercado continue caindo, podemos esperar talvez tocar no 23 em 0.95 e um último take profit aqui embaixo. Logicamente que o primeiro take profit seria aqui em cima, o segundo e o terceiro aqui embaixo. Logicamente que aguardar que o preço chegue aqui embaixo é um tanto quanto arriscado, porque pode ser que o mercado simplesmente mude de ideia no meio do caminho. Ele pega o primeiro take profit, pega o segundo, e aí no terceiro ele fala, não, eu mudei de ideia. Ok? Então, o que gerou uma oportunidade para a gente aqui nesse ponto, os fatores, os motivos que geraram uma oportunidade aqui nesse ponto, podem ser substituído por outros motivos que farão com que no meio do caminho o mercado mude de direção. Por exemplo, aqui nós temos anúncio de uma taxa de juros, alguma coisa do gênero. Isso pode levar a que o mercado comece a cair. No meio do caminho nós temos outro anúncio, outra medida política ou alguma outra notícia, algum outro fator aí macroeconômico que pode fazer com que o mercado mude de direção.
Então aquilo que te levou a vender aqui nesse ponto já não é mais válido na metade do caminho. E é por isso que é importantíssimo nós termos em mente sempre o que é gerenciamento in trade, ou gerenciamento de posições abertas. Não acredito que seja um hábito muito saudável você abrir suas posições e deixar que o mercado faça o que ele quiser. Ok, existem sim estratégias ou a mentalidade chamada set and forget, que é tipo, coloca e esquece. Enfim, arma a sua posição e esquece, deixa pegar ou take profit ou stop loss. De qualquer forma, eu acredito no que eu chamo de gerenciamento in trade, ou gerenciamento de posições abertas, ok? Set and forget. Isso não se aplica somente ao mercado, mas várias outras. É uma expressão bastante conhecida em inglês, set and forget. Você, enfim, faz o seu trading plan, abre a sua posição e deixa o mercado pegar stop loss ou take profit. Pode ser interessante, eu particularmente acredito mais na intervenção nas nossas ordens, ok? Também gostaria de falar do AUD-JPY. No gráfico diário nós temos aqui essa resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e esse mesmo ponto pode vir a funcionar como resistência, okay? Se isso de fato acontecer, pode ser que nos dê uma oportunidade de venda. Qualquer tendência de queda que se forme em H4, H1, qualquer outro período, pode ser uma tendência válida, e é basicamente o que eu estou esperando para essa semana. Ou seja, eu estou esperando uma reação do mercado baseado nessa zona de resistência no gráfico diário, ok? Um outro par em uma situação bastante interessante é o CHF-JPY. Esse ponto aqui foi suporte e pode vir a funcionar como suporte novamente, ok? Suporte, suporte e suporte. Então, para essa semana eu espero alguma reação do mercado, seja de compra ou de venda, baseado nesse ponto de suporte em 113.00, que é um número redondo, e um suporte aí psicológico, certo? Esse mesmo ponto funcionou como resistência essa semana que passou, uma situação muito parecida com a do Euro-JPY. Aqui foi suporte e aqui ele funcionou como resistência de forma, enfim, perfeita, que a gente pode ver aqui. Uma dica: se você decidir negociar utilizando unicamente linhas de suporte e resistência horizontal, e você ter o seu método de entrada for algo realmente sólido, existe uma grande probabilidade que você tenha grande sucesso. Você vai precisar de poucas coisas, na verdade. Enfim, linhas de tendência é um método de entrada, porque as linhas de tendência não te dão a entrada, ok? Elas te mostram onde pode acontecer a entrada. Então, ponto de suporte e resistência não te mostra exatamente onde comprar ou quando comprar. Na verdade, ela te mostra onde comprar, mas ela não te mostra quando comprar. Então, você vai precisar de um sistema de entrada. Você vai precisar de gerenciamento de risco, uma vez que isso é o que faz com que as probabilidades estejam a seu favor. Arriscar, quando você perder, sempre perder menos do que quando você ganhar. E você vai precisar o ingrediente principal acima de todos os outros, e isso é uma coisa bastante difícil de se adquirir, não somente para você ou para mim, mas para todas as pessoas. Você vai precisar da mentalidade de um trader, ok? Então, se você tiver, por exemplo, coisas extremamente simples como uma média móvel ou linha de tendência de alta e de queda, um gerenciamento de risco sólido, que você precisa entender a respeito disso, isso é o feijão com arroz, é o que a gente diz, e você tiver a mentalidade de um trader, acredito 100% que você tenha sucesso a longo prazo. Sem essas coisas, sem uma dessas coisas, é provável que você nunca atinja. Enfim, você vai ser apenas mais um jogador dentro do mercado, ok? Não existe nada de errado em ser jogador. Muito pelo contrário, é algo válido. Os jogadores fazem parte do mercado. Não falo jogadores, como o pessoal costuma dizer aí, players e todas essas teorias da conspiração. Mas
eu digo jogadores no sentido de que você esteja realmente apostando dentro do mercado, sem qualquer critério, ok? Não existe nada errado com isso. O único problema é que no longo prazo, certamente você vai perder dinheiro. O dinheiro com certeza é seu e você faz o que você quiser. Ser um jogador ou negociar sem qualquer tipo de parâmetros que te digam exatamente onde comprar ou onde vender, sem qualquer tipo de conhecimento a respeito de gerenciamento de risco, é muito provável que no longo prazo você vai acabar perdendo dinheiro. Do meu ponto de vista, não existe nada errado em você se comportar dessa forma. Para mim, não serve, ok? Bom, vamos ver o que mais que nós temos. Euro NZD, uma caída muito interessante. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de alta, quase que não é uma linha de tendência de alta. O fato é que esse ponto aqui funcionou como suporte. Deixa eu entrar aqui no gráfico diário. Esse ponto funcionou como suporte e agora o mercado rompeu, portanto a tendência é de queda, ok? O que eu espero para essa semana é uma retração para um ponto de queda, para que eu possa procurar por oportunidades de venda. Ou seja, estamos falando dessa zona, a partir dessa zona aqui. Nós temos aí o número redondo 1.5800 e esse número redondo funcionou como suporte aqui, e pode vir a funcionar como resistência nesse ponto, até que o preço de fato toque na linha de tendência de alta que eu havia desenhado anteriormente, ok? EURO-CAD, tendência de queda se iniciando. Se a gente olhar aqui no longo prazo, a tendência é de alta, uma vez que o preço começa aqui e nesse momento ele está aqui, sendo que a máxima foi lá em cima e a mínima foi praticamente onde o preço abriu, ok? Tendência de alta. Mas nós já identificamos topos e fundos cada vez mais baixos, o que mostra pra gente que a partir desse momento aqui a tendência é de queda, ok? Então é preciso, acredito que a leitura de topos e fundos seja uma das ferramentas mais úteis que nós podemos encontrar ou procurar para ter nosso arsenal. De qualquer forma, a tendência é de queda, o preço acabou de romper um ponto de suporte aqui, pode ser que ainda se caracterize como um falso rompimento, mas a tendência principal é de queda, ok? Portanto, o que eu espero para essa semana é oportunidades de venda no EURO-CAD. Temos essa linha de tendência de queda e o preço pode ser que toque lá para dar alguma oportunidade para a gente. Bom, tem mais alguns pares aqui, mas eu não vou falar a respeito deles, uma vez que eles são todos praticamente correlatos. O EURO-CAD é correlato com a AUD-CAD, enfim, vários outros. Mas eu gostaria de falar um pouco, antes de terminar esse vídeo, do ouro. Esse ponto funcionou como suporte e pode funcionar como resistência exatamente onde o preço está agora, ok? Em 1276,84. No gráfico semanal temos uma tendência de queda, esse ponto de suporte que funcionou como fundo duplo. A tendência é de queda no gráfico diário também, que a gente pode ver aqui. Aqui o preço tocou no ponto de suporte e subiu, e agora ele começou a cair. Deu movimento de queda, aqui ele entrou nessa triangulação, pode-se dizer dessa forma. Rompeu o triângulo, olha só que coisa legal. Deixa eu até desenhar isso aqui. Vamos tirar o raio. Ok, esse é o triângulo e esse é o suporte do triângulo. Então nós tínhamos essa triangulação, aconteceu o rompimento do triângulo e agora o preço voltou para testar o ponto, exatamente o ponto onde aconteceu o rompimento do triângulo. A partir desse ponto pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda, ok? Em H4 ou no próprio gráfico diário. Então esse é o ponto principal de interesse para o ouro. E também gostaria de falar rapidamente da prata. Gráfico semanal, tendência de queda, até chegar nessa lateralidade que a gente pode observar que está acontecendo recentemente.
esse ponto aqui foi suporte e aqui resistência. Então nós temos um triângulo na prata também. Logicamente na prata não aconteceu rompimento ainda, mas pode vir a nos dar alguma oportunidade de venda caso o preço toque nessa resistência. Ele já tocou aqui no ponto de suporte, deu uma oportunidade de compra, mas podemos esperar por algum tipo de reação do mercado, seja de compra ou de venda, rompimento ou retração, a partir dessa zona de suporte. Ok? Bom, com isso nós terminamos as análises dessa semana. Dê uma olhada no novo site, veja como ficou, se você deixa sua opinião a respeito do novo site, do novo design do site. Para quem é cliente, muitas pessoas ainda não se cadastraram no novo site. Okay? Lembrando que se você já é cliente, você já fez algum curso, você já é membro de algum curso, você deve se cadastrar nesse curso que você já é membro, utilizando o mesmo e-mail com o qual você acessa o curso atualmente no sistema antigo. Então, se o seu e-mail é, enfim, José123, utilize o mesmo e-mail para se cadastrar no novo site. Ok? Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aí comentário no próprio vídeo, pode me mandar um e-mail, me adicionar no Skype, enfim, tudo isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um like, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, é bastante importante isso para mim. Eu fico agradecido, e se você gostou, deixe seu feedback também, deixe seus comentários aí no vídeo, ok? Um grande abraço, uma boa semana para vocês, fique com Deus e até mais.